Meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência aqui à nossa série aí, Fake News Gospel. Como prometido, eu quero compartilhar com vocês o primeiro antídoto que a palavra de Deus nos apresenta, embora não chamando disso, não falando de fake news, mas que nós podamos extrair da palavra de Deus aqui o primeiro antídoto para não cairmos nessas mentiras de Satanás, nas fake news gospel de Satanás, nas mentiras de Satanás a respeito do evangelho, a respeito da verdade do reino. Como nós vimos no último episódio, na última gravação, nós vimos a estrutura, como é que Satanás, para apresentar as suas fake news gospel e nos enganar, ele parte sempre da verdade, e aí ele distorce a verdade e nos apresenta algo que parece muito com verdade. Mas como ele resulta de uma verdade distorcida, o resultado dela não poderia ser outro senão uma mentira completa, porque não existe meia verdade nem quase verdade. Ou é verdade ou é mentira. E aí nós vimos então essa estrutura, como é que Satanás caminha com isso, e eu convido você, se você ainda não viu, que você possa ver tanto a introdução dessa série, quanto que possa ver também esse primeiro episódio em que nós vimos como é que Satanás, o pai da mentira, como é que ele apresenta qual é a estrutura das mentiras e as estratégias dele para que nós caiamos nas suas mentiras. Foi o próprio Jesus quem disse que ele é o pai da mentira e, portanto, ninguém melhor para ser estudado, ter suas estratégias estudadas do que o próprio pai da mentira. E pegamos lá em Gênesis o primeiro momento, a primeira mentira contada para a humanidade, que a humanidade caiu, como foi que isso se deu, para dali tirarmos, então, lições importantíssimas. E hoje, então, para esse primeiro antídoto, eu quero convidar vocês aqui para nós lermos em Mateus, capítulo 4, um momento que seria, no mínimo, um paralelo aqui do que aconteceu em Gênesis, capítulo 3. A Bíblia apresenta a Jesus como o segundo Adão. Paulo vai chamar ele de último Adão. Nós temos o primeiro Adão, que foi o do primeiro sopro, o primeiro momento em que o Espírito de Deus soprou na humanidade. E o ser humano apareceu em Adão, e de toda a descendência, então, de lá para cá, não houve um outro sopro de Jesus, um outro sopro de Deus, do Espírito de Deus, para trazer vida a um ser humano. Mas Jesus é, então, esse segundo Adão, esse último Adão, que novamente recebe um ser humano, embora sendo Deus. É difícil até a gente falar essas coisas, porque a nossa cabeça não assimila, mas a Bíblia diz, apresenta ele como homem e apresenta como Deus. Então, um ser humano, gerado ali em uma mulher, no ventre de uma mulher. Mas por quê? Porque recebeu o sopro do Espírito ali no seu ventre de uma maneira direta. Jesus não é descendente de um ser humano, ele não recebeu uma semente de um homem, uma semente de uma mulher, e esses dois elementos se juntaram para que Jesus nascesse. Não foi. A Bíblia deixa claro que Eva, que Maria era virgem, não tinha ainda tido relações sexuais com o seu noivo José, e de repente ela se acha grávida, porque o Espírito Santo a havia então sido soprado no seu interior, como o anjo deu para ela essa notícia. E Jesus então começa a se desenvolver no ventre de Maria. Então, por isso, Paulo apresenta Jesus como o segundo Adão, como o último Adão. E tendo o primeiro Adão caído, Jesus vem agora para fazer um movimento inverso. Não vamos ter tempo para meditar nisso, mas uma coisa que nós percebemos aqui bem interessante é justamente que, assim como Adão, o primeiro Adão no Jardim do Éden, como nós vimos, ele foi tentado por Satanás, ali através da serpente, né, muito astuto, muito astuta, mais astuta entre os animais, dando essa ideia justamente ali, fazendo essa alusão a Satanás. Aqui nós vemos também Jesus no capítulo 4,
Sendo conduzido, Jesus foi então conduzido pelo Espírito, Mateus capítulo 4, versículo 1, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A finalidade era essa, era ser tentado. O primeiro Adão foi tentado e caiu. O segundo Adão seria tentado e não cairia. Hebreus vai dizer que Jesus foi tentado, não foi só nisso daqui não. Aqui é uma narrativa de um momento ali de ênfase nessa tentação, em que ele foi levado para lá especificamente para ser tentado, mas ao longo da vida de Jesus ele também foi tentado, porque Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, o escritor de Hebreus, porém sem pecar. Mas que ele foi tentado em todas as coisas. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha aí, o fabricante das fake news o tentaria no deserto. O mesmo que tentou o primeiro Adão no jardim do Éden. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, mostrando aqui a sua humanidade, seu aspecto humano. 40 dias e 40 noites, só mesmo se ele não fosse humano, para não sentir fome. E ele tinha essa natureza humana, foi dessa forma que ele veio ao mundo. Ele veio e se fez carne, como João nos apresenta, e habitou entre nós como um ser humano. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha que Satanás começa aqui colocando em xeque a identidade de Jesus. Como ele foi para o deserto para ser tentado, eu preciso ser tentado a acreditar. Eu preciso acreditar que haveria alguma chance aqui disso acontecer, senão tentação não seria. Seria faz de conta. Você está 40 dias sem comer. Meus jejuns estão longe de já terem chegado a 40 dias. Mas você com muito menos dias do que isso, você, você entra num outro estágio. A, 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 e aqui com 40 dias eu imagino que seria natural que de repente a pessoa começasse a ter um risco de alucinação, um risco de alguma dúvida sobre o que é real, o que é espiritual, o que é verdade, o que não é. Quando você jejua, você ganha, inclusive, uma percepção muito maior do mundo espiritual. Então, eu imagino que talvez com muito mais dias, talvez tenha coisas que a pessoa possa até ter isso. Será que isso aqui é real? Será que está acontecendo? Não está? É uma percepção espiritual que eu estou tendo? O que é isso aqui? Mas fato é, Jesus foi questionado. Ele disse: se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Veja que Jesus não foi mandado para o deserto para provar nada para o diabo, ele foi para ser tentado. Então ele estava aqui sendo tentado ao quê? Em relação a esse questionamento da sua identidade. Seja porque ele talvez sentisse uma necessidade de até afirmar para si mesmo e não apenas para Satanás, ou talvez até uma necessidade que fosse de quê? De provar para Satanás uma coisa que ele não tivesse. Mas havia uma tentação sobre isso aqui, sobre provar a sua identidade. Jesus ficou tentado aqui, ele foi levado para isso, só não caiu, mas ficou tentado a provar a sua identidade. E ele disse: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você não está com fome? Você não está 40 dias sem comer? Você está sem energia? Você está fraco aí? Olha essas pedras aí pertinho de você. Estão ao alcance da mão, você não vai precisar nem levantar. Dá uma ordem para elas. Diz assim: pedras, eu te ordeno, transformem-se em pães. E aí você só vai esticar a mão e vai comer. Você já terminou o seu jejum, tá bom, 40 dias.
E você vai provar para mim, talvez até para si mesmo, que você é mesmo filho de Deus. Mas Jesus, porém, lhe afirmou: está escrito. Jesus ficou tentado a transformar aquelas pedras em pães e matar 2 coelhos com uma cajadada. Não que Jesus fosse de matar coelho. Talvez 3. Ele provaria para o diabo que ele era filho de Deus. Ele mataria sua fome, porque ele realmente estava com fome e estava fraco. E talvez provaria até para si mesmo. Talvez. Quem sou eu? Mas essas 2, com certeza. Provaria para o diabo e mataria a própria fome. Mas Jesus vira para ele e diz: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vim para cá para jejuar. Não é porque eu estou com fome que eu vou me alimentar. Eu tenho um outro alimento que é um alimento espiritual e que vem da boca de Deus, do meu Pai. E eu estou aqui no deserto não é para comer comida, eu estou aqui para me alimentar espiritualmente. Está escrito que a gente vive também de alimento espiritual. A gente não vive só de alimento material. Está escrito. Essa foi a resposta de Jesus à primeira tentação. Está escrito. Essa deveria ter sido a resposta do primeiro Adão, do primeiro ser humano, em Adão e Eva. Quando tentados por Satanás e tiveram ali a verdade distorcida. E quando a serpente diz: certamente não morrerás, coma que vocês vão se tornar como Deus. Eles deveriam ter dito: olha, essa árvore realmente é muito desejosa, é muito agradável de se ver, muito cheirosa, parece realmente muito gostosa. Eu não vou negar, dá vontade sim de comer para ter esse conhecimento do bem e do mal, como Deus tem, e você, serpente, enfatizou, mas está escrito, embora ainda não estivesse escrito, né? Deus disse: se comerem, vocês vão morrer. Então, Satanás, por mais que faça muito sentido tudo que você falou, eu vou ficar com o que Deus falou. Se eu comer, eu morro. Eu vou ficar com o está escrito. O segundo Adão, Jesus, o último Adão, ele lança mão desse antídoto para não cair nas fake news de Satanás. E nós temos aqui que aprender com o nosso mestre. Está escrito. Então o diabo conduziu à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, chamado pináculo, né, em algumas traduções. E lhe desafiou. Ele está sendo tentado. E continua essa questão da identidade. Se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Estamos no ponto mais alto do templo. Olha para baixo. Joga-te daqui. Pois está escrito. Escrito por escrito, eu também conheço a Escritura. Olha como ele é abusado. Olha como Satanás é abusado. Ele conhece isso aqui mais do que qualquer ser humano. A literalidade disso aqui ele conhece mais do que qualquer um. Ele sabe decorado de cabo a rabo isso aqui. Está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, Jesus. Com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Ele cita aqui o Salmo 91. E diz: se você é filho de Deus, você pode pular, porque ele vai mandar os anjos
voarem para te proteger e você não vai nem tropeçar nas pedras daqui lá embaixo. Vamos testar se você é mesmo filho de Deus agora. Mas Jesus conhecia a Escritura. Ele conhecia a vontade de Deus, conhecia a palavra de Deus. E aí ele contesta, versículo 7. Contestou-lhe Jesus: também está escrito. Ele não diz, não está escrito isso aí que você falou, porque está mesmo. Está no que hoje nós chamamos de, endereçamos como Salmo 91. Mas Jesus diz, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás, você não devia nem estar aqui me tentando. O próprio fato de você estar me tentando já está errado. Porque já viola um preceito da palavra de Deus. Eu já vou cair numa tentação sua, quando você sequer devia estar aqui, de acordo com o também está escrito. Esse é o antídoto. E a segunda tentação pela qual Jesus passou, ele usa esse antídoto novamente. E ele diz, mas também está escrito. Jesus poderia ter dito, cara, quer saber? Eu vou pular. Vou esfregar na cara do diabo agora que eu sou filho de Deus. Eu vou esfregar na cara do diabo que o Salmo 91 falava realmente a meu respeito. A propósito, o Salmo lá 91 falando a respeito do ungido, falando a respeito de Jesus, tanto que o próprio Satanás sabia que era de Jesus quem o Salmo falava. Olha, que é um bom intérprete ele da Escritura, bom entendedor, vamos por assim dizer. Sabia que estava falando sobre Jesus, por isso ele desafia Jesus e disse, você mesmo pula, porque diz que ele vai dar ordem sobre os seus anjos ao teu respeito. E o próprio Jesus não aceita, porque diz, não tentarás o Senhor teu Deus, também está escrito, e muitos de nós hoje, tem gente que deixa até o Salmo 91, me desculpa se esse é o seu caso, mas deixa até aberto o Salmo 91 em casa, como um amuleto, como se fosse algo para dar sorte. O simples fato de ficar aberto ali, o Salmo 91 traria sorte, proteção, mais do que sorte, diferente de sorte, a proteção, daria proteção o Salmo 91. Quando na verdade aquele salmo nem está dizendo sobre mim, sobre você, ele está falando sobre o ungido de Deus. E o próprio Deus, o próprio Jesus, a respeito de quem o salmo diz, não invocou para si o cumprimento e essa proteção do salmo e não pulou. E nós muitas vezes temos pulado. Nós temos nos colocado em situação de perigo, tentando a Deus, com base num salmo que nem diz respeito a gente. O próprio diabo chegou a essa conclusão aqui muito bem, e nós não somos capazes disso. E achamos que é da gente. 1000 vai cair do meu lado, 10.000 da minha direita e eu não vou ser atingido. Toma cuidado. Toma bastante cuidado. Tomemos bastante cuidado. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. Versículo 8. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Se levou aqui para o pináculo, e esse aqui também tornou a levá-lo aí, dá muito a ideia de um levar no pensamento, de um levar em visões, né? Não necessariamente fisicamente. Fisicamente, você imagina, ele está no deserto. E aí ele fisicamente ser levado, nossa, para subir no templo, né? Esse monte é muito alto. Então a ideia que dá o texto é que é algo que muito mais, a meu ver, está se passando aqui no pensamento, né? Esse diálogo, como eu falei, que acontece na cabeça da gente, que Satanás aqui, essa tentação. E propôs então, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Olha, olhou para os reinos do mundo e disse, eu te darei isso tudo. Quando ele diz, olha, isso tudo eu te darei,
Ele está dizendo é tudo meu, e Jesus não negou, porque de fato a palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno. O mundo dorme no maligno. A palavra de Deus diz que nós somos escravos daquele a quem nós obedecemos. Deus colocou tudo sob o domínio do ser humano lá no Jardim do Éden. Quando o ser humano se coloca sob a ordem de Satanás, a interpretação de Satanás que diz come, Deus diz para não comer, mas eu digo come que você não morre, e se sujeita à vontade de Satanás em detrimento da vontade de Deus, ele está colocando tudo o que estava sob seu domínio, ele coloca agora sob domínio de Satanás. É por isso, só por isso que o mundo dorme no maligno e jaz no maligno, e ele é o imperador desse mundo, desses reinos. Jesus veio para retomar isso. Realmente foi. E ele oferece um atalho aqui. Ele diz: se você veio para retomar isso tudo que é meu, esses reinos, tudo, eu que mando aqui na humanidade toda aqui. Eles são meus escravos, eles são meus servos, porque eu trabalho. Eu não tenho poder de mandar neles, mas eu tenho o poder de trabalhar a vontade dele. Eu sou astuto. Os desejos, as necessidades, eu levo eles para onde eu quero. Eu governo, eu reino. A partir do umbigo deles, do ego deles, eu arrasto eles para qualquer lugar que eu queira. Eu dou tudo isso para você se você se prostrar e me adorar. Você não precisa ir para a cruz. Você não precisa passar por tudo que você vai passar, você veio para passar. Você não precisa ser humilhado, gastar tempo com esse pessoal aqui. Se prostra aqui que eu te entrego de mão beijada. Tá tudo resolvido. Vamos resolver, vamos acertar as nossas contas aqui. Mas Jesus não disse que não eram dele, porque de fato eram. E porque o ser humano entregou. E Deus pode tirar de Satanás a qualquer momento, sem dúvida nenhuma. Mas não para simplesmente destruindo Satanás, como vai acontecer. Ele tira isso tudo da mão de Satanás. Mas ele não veio para tomar dessa forma, ele veio para tomar trabalhando em cada ser humano a decisão de abrir mão de estar sujeito ao império das trevas e passar a estar sujeito ao reino da luz. Individualmente convidando cada ser humano para essa transposição e não algo definitivo e exterior de simplesmente Satanás passar o bastão para ele, passar a faixa e dizer: tá bom, agora é tudo seu. Não é disso que se trata. Se fosse disso que se tratava, ele simplesmente eliminaria Satanás e estaria tudo resolvido. Ele está tratando com o ser humano. Jesus não está em guerra com o diabo. O diabo já foi vencido e Apocalipse já nos disse isso. Apocalipse já contou o final e esse final já aconteceu. O final já aconteceu. Não dá também para a gente tratar disso em um outro vídeo a gente trata disso, mas o final já aconteceu. Apocalipse não diz do que vai acontecer. Apocalipse foi uma visão que João teve de uma vitória que já aconteceu, de uma vitória que aconteceu antes da guerra começar. Você não vai ver no livro de Apocalipse sequer Jesus lutando com Satanás. Quando ele levanta, Satanás foi destruído. Nem guerra teve. Tudo te darei se prostrado te adorares. Ordenou-lhe então Jesus, versículo 10. Vai-te, Satanás. Sai daqui. Vai embora. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu não vou dizer, Satanás, que eu não tenho vontade de resolver essa parada de uma outra forma. Né? Agora, se tiver uma outra forma para resolver isso aqui, quem vai dizer é o meu Pai que está no céu. Eu vou no está escrito. Eu posso até no último dia, na véspera de eu ser entregue, eu posso me apresentar para Ele que me enviou e chorar e suar a gota de sangue de tanta agonia pelo momento que eu vou passar. Mas se Ele não me apresentar uma outra possibilidade para que tudo aconteça sem que eu beba desse cálice
e o objetivo seja alcançado, eu vou passar. Porque o meu negócio é com ele, é com a vontade dele. Então vai embora daqui. Porque está escrito que eu só posso adorar a Deus e só a Ele servir. E você está aí querendo que eu me curve para você. E se eu me curvo, vá para você, eu me torno um servo seu. Porque nós somos escravos daquele a quem nós nos sujeitamos. Está escrito. O primeiro Adão caiu na sua. Eu não caio. Porque eu vou pelo está escrito. E é a falta desse antídoto, meus irmãos, é justamente o que tem caído, meus irmãos e minhas irmãs, feito muita gente boa cair em muita fake news que tem por aí. E é por isso que nós precisamos de abraçarmos esse antídoto. Está escrito, está escrito, está escrito. Agora eu te pergunto, como é que você vai fazer uso desse antídoto se você não souber o que está escrito? Você acha que o Espírito Santo vai te revelar na hora o que está escrito? Como você vai saber se é o Espírito Santo ou se é o diabo que está te revelando? Ou se é a sua cabeça que está inventando? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Você sabe o que está escrito aqui? Se você não sabe o que está escrito aqui. Se você não sabe tudo o que está escrito aqui, na literalidade, você vai ficar refém. Você está bem sujeito a cair numa fake news gospel. Ah, não, mas eu estou tranquilo porque eu conheço no meu pastor, eu confio no meu padre, eu confio no meu guia, ele conhece a Bíblia aí de qual é salteado, eu confio nele. Você será indesculpável se você cair numa fake news, porque ela está à sua disposição para que você não caia. A luta aqui é com você, mesmo vindo da boca da pessoa mais honrada que você tem. Paulo, o livro de Atos registra um elogio que Paulo, que as pessoas de Bereia, os crentes da região chamada de Bereia, eles ouviam Paulo, o apóstolo Paulo pregar. Pode acreditar, Paulo era mais top do que o seu pastor, o seu padre, o seu guia, qualquer um. Ninguém se compara ao que Paulo foi em termos de compreensão do evangelho, de unção do Espírito para poder compreender o evangelho. Não tem ninguém. Acredite, Paulo está um pouco acima, por mais top que seja o teu guia, que você elegeu como guia. E esses crentes foram elogiados, porque eles iam ouvir Paulo quando eles chegavam em casa. Eles iam para a Escritura, para conferir se tudo que Paulo falou estava de fato escrito. E a gente às vezes vai para a igreja, vai para a missa, vai para as reuniões, ouve e tá bom, se você falou que é, então é. E aí, embora tirando um pouco do contexto, Efésios capítulo 4, versículo 14, Paulo nos adverte, embora num outro contexto, ele não chega, não está falando exatamente sobre o conhecimento da palavra de Deus, mas se aplica a esse conhecimento da Escritura, você conhecer para que você possa então saber o que está escrito e não cair nesses enganos, para que você não seja, para que não sejamos mais meninos inconstantes, é o que está em Efésios, levados em toda a roda de todo vento de doutrina, levados por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Vão ter pessoas que vão fraudulosamente enganar você. Outros vão ser só por inocência mesmo, porque não sabia o que estava escrito. Satanás, a partir dos seus desejos, necessidades, questionamentos dos atributos de Deus, etc., arrumaram uma determinada tese, apresentam ela para você e você assimila. Esquece, não tem antídoto para você se você não lê a Bíblia. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Muito me admira. Eu conheço pessoas religiosas, conheço evangélicos que não leem a Bíblia, que não conhecem nada da Bíblia a não ser aquilo que é dito pelo pastor.
Eu conheço católicos fiéis que vão ali, praticantes, que não conhecem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Eu conheço espíritas, kardecistas, que não leem a Bíblia. Só vão com base no que está sendo ensinado no centro, com base naquilo que os livros estão dizendo a respeito, mas não conhecem a Bíblia para poder comparar, para checar. Estão todos sujeitos. Alguns sequer têm a Bíblia em casa. Estão todos sujeitos a caírem numa fake news. Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra. Senhor, ajuda a mim e ao meu irmão, a minha irmã, que nós possamos, Senhor Deus, amar esse livro. Ler, Senhor Deus, esse livro, com a graça do teu Espírito Santo, entendê-lo. Para que, quando nos for apresentada, Senhor Deus, mentiras a respeito dele, a respeito do teu evangelho, que nós possamos conseguir identificar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus.